Todos. Bom, meu nome é Dayana Lima, eu sou estudante de Biologia na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. O meu painel virtual vai tratar sobre alguns problemas éticos que nós temos relacionados ao uso de células-tronco embrionárias. Então, para começar, para introduzir o trabalho, o que são células-tronco? O que elas fazem? Bom, células-tronco são as únicas células do organismo que são capazes de se autorreplicar e gerar outras células-tronco e até qualquer milhares de tipos celulares que temos no corpo e também se diferenciar em diversos e todos os tipos celulares. Como classe, para classificar, nós temos as totipotentes, as quais são originadas do zigoto ou uma célula-ovo e ela gera um ser completo, ou seja, é aquela célula que aparece logo depois da fecundação, que dá origem ao ser humano. E temos também as pluripotentes, que são o alvo do trabalho, que são as células embrionárias. Elas possuem origem na massa nuclear interna do blastocisto e geram todos os tecidos do corpo. E também temos as multipotentes, que são conhecidas como as células-tronco adultas, que elas se originam a partir de qualquer tecido do corpo, só que elas apenas vão gerar células ou tecidos daquele lugar que elas se originaram. Como, por exemplo, essa figura, se for uma célula do cérebro, ela só pode formar um neurônio. Se surgir do coração, só pode formar um músculo cardíaco. Da medula óssea, as células sanguíneas e assim por diante. Como material e método para esse trabalho, foram usados livros, artigos, periódicos, e tendo como palavras-chave células-tronco, diferenciação e terapia celular. Como resultado, nós podemos perceber que as células-tronco embrionárias possuem o atributo de pluripotência, o que quer dizer que são capazes de originar qualquer tipo de célula do organismo, exceto a célula da placenta. Então, sabemos que ela não poderá formar um ser vivo. Sabe-se que 90% dos embriões gerados em clínicas de fertilização e que são inseridos em útero nas melhores condições não vão gerar vida. Embriões de má qualidade que não têm potencial de gerar uma vida mantêm a capacidade de gerar linhagens de células-tronco embrionárias e, portanto, gerar alguns outros tecidos. A certeza de que células-tronco embrionárias humanas podem produzir células e órgãos que são geneticamente idênticos ao paciente ampliarem a lista de pacientes elegíveis para essa terapia. E para nossa discussão, então, por que usar as células-tronco? Quais são as vantagens do seu uso? Bom, como já disse, elas se diferenciam em qualquer célula ou órgão, uma vantagem que a célula-tronco adulta não tem. E elas são mais abundantes do que as adultas porque são tiradas de embriões, por isso ela tem essa função de se diferenciar em qualquer célula ou órgão. E as desvantagens? Tudo tem uma desvantagem. Então, como desvantagem da célula embrionária, qual o maior problema dela? Ela não é tirada do nosso organismo. Então, qualquer pessoa que recebeu uma célula de outra pessoa, de qualquer embrião, o seu sistema imunológico pode ser que reconheça ela como um agressor e acaba dando algum risco de rejeição. Então, para um tratamento mais eficaz, a adulta ajuda muito porque a célula é daquele organismo que vai usar, então ele não vai fazer nenhum reconhecimento como se fosse um agressor. Essa seria uma das desvantagens da célula-tronco embrionária. Mas então, como que a gente pode concluir isso? Assim, as primeiras linhagens foram derivadas em 1981 a partir de embriões de camundongo. Só em 98, 17 anos depois, que foi descrita a primeira linhagem humana. Essas células podem ser expandidas pelo processo de autorrenovação e congeladas. Estas linhagens foram obtidas a partir da massa celular interna de blastocitos humanos, produzidos por fertilização in vitro. Então, aqui não houve não pegaram feto, não foram descartados, foram de fertilização in vitro
doados realmente para laboratórios. Os embriões usados seriam descartados e foram doados para pesquisa com o consentimento informado dos doadores. Desde então, várias linhagens de células-tronco embrionárias têm sido derivadas em diferentes locais em todo o mundo, e esse campo de pesquisa segue crescendo no Brasil. A primeira linhagem de células-tronco embrionárias humanas derivada aqui foi em 2009 por um grupo de pesquisadores em São Paulo. Então, como podemos concluir? Né? As células-tronco embrionárias seriam potencialmente os candidatos ideais para a regeneração de tecidos lesados. A importância das pesquisas com células-tronco embrionárias é tão evidente que cientistas no Brasil desenvolvem há um certo tempo investigações sobre as prioridades biológicas e terapêuticas das células-tronco embrionárias, trabalhando na fronteira do desenvolvimento tecnológico que, sem dúvida, poderá trazer grandes benefícios para a população mundial. Vale ressaltar que as células-tronco embrionárias obtidas para fins de pesquisa não podem gerar nenhum ser vivo, mesmo que sejam implantadas em um útero, pois não são capazes de formar o tecido placentário. O aproveitamento de embriões doados para pesquisa, que poderá contribuir para salvar ou melhorar a qualidade de vida, é sem dúvida um destino muito mais humanitário para esses embriões do que sua destruição sem nenhuma utilização, né? Então, aqui no Brasil, em 24 de março de 2005, criaram a Lei Federal número 11.105, que diz assim, que regulamentou as pesquisas nessa área e permite o uso de célula-tronco embrionária para pesquisa e terapia. Essas células devem ser obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, não utilizados no procedimento. Devem ser embriões inviáveis e que tenham sido mantidos congelados por mais de 3 anos. Então, com muito custo, os cientistas brasileiros conseguiram conquistar essa lei e mostraram ao Senado que a utilização dela, ninguém está pegando algo que vai formar um ser, ninguém está matando o feto de ninguém, ninguém está fazendo isso. O que os cientistas querem provar, tentaram provar e conseguiram foi isso, que as células-tronco embrionárias para uso para fins de pesquisa são feitas por fertilização in vitro, então não estamos prejudicando ninguém. Então, é isso. E essa mesma lei, ela proibiu, ela liberou as pesquisas com células-tronco por fertilização in vitro, mas elas ainda continuam vetando a clonagem humana. Bom, então, esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.